Boa tarde. Vou lá mais uma vez repetir, né? Mas é muito importante. Eu sempre estou repetindo isso, mas é muito importante. Eu preciso muito da ajuda de vocês para divulgar o meu canal. Porque o objetivo do canal é conscientizar as pessoas sobre autismo. Para diminuir o preconceito, para as pessoas saberem lidar com as pessoas autistas e para ajudar as mães, né? E familiares de autistas também. Muitos, 90%, eu vi na reportagem, no Brasil, 90% das pessoas que têm autismo não recebem diagnóstico. Por essa falta de conhecimento, né? Principalmente os casos mais leves. Então, o conhecimento é importante também para esse diagnóstico, para tudo isso. Então, e para tudo isso acontecer, eu atingir esse objetivo do meu canal, sozinha eu não consigo. Então, preciso muito da ajuda de vocês. Divulgando o canal, mostrando para outras pessoas o canal, compartilhando o vídeo em qualquer lugar que vocês queiram, Face, qualquer lugar, tá? Tem a opção de compartilhar embaixo do vídeo. Curtindo o vídeo, comentando o vídeo, porque quanto mais visualizações, mais curtidas, comentários, mais vai aparecer como sugestão no Google quando alguém pesquisar sobre autismo, né? Então, e o meu objetivo é realmente conscientizar, divulgar o autismo. Então, sozinha eu não vou conseguir. Então, preciso muito da ajuda de vocês, tá? O assunto de hoje. Gente, me aconteceu uma coisa muito estranha ontem, quando eu fui dormir. Até fico meio com vergonha de contar, porque é estranho, né? Mas eu fui dormir e começou a vir uma poesia na minha cabeça sobre o autismo. Isso nunca tinha acontecido comigo. E até o assunto hoje eu queria falar sobre a pandemia e aulas online, como é que foi a pandemia e as aulas online do Gabriel esse ano. Até era esse o assunto que eu queria falar hoje. Mas só que veio outro assunto no meu sonho, sono, sei lá, quando eu tava deitada. Veio outro assunto na minha cabeça e veio uma partezinha dessa poesia, assim, sabe? Que no final do vídeo, depois, quando eu acordei, daí eu comecei a escrever essa poesia. E daí no final do vídeo eu vou ler essa poesia que eu criei. Porque, assim, na minha opinião, gente, posso estar. Não sou dona da verdade, tá? É só a minha opinião. Quando acontece uma coisa dessas, na minha opinião, é sinal de que é pra compartilhar, né? Eu acredito muito nisso. Pode até ser o meu inconsciente que cria outro assunto também. Cada um acredita no que quiser e no que, né, nas suas crenças, né? Pode ser que o meu inconsciente queria esse outro assunto e eu não tinha me dado conta. Ou pode ser, como eu acredito, muitos não vão acreditar, cada um acredita no que quiser, seja assim, tipo uma mensagem, assim, sei lá, uma mensagem, um sinal que era pra falar nesse assunto aí primeiro. Então, como eu sigo meu coração sempre, a minha intuição, então vou deixar o assunto das aulas online para outro dia e vou falar sobre esse assunto que me veio quando eu tava meio que dormindo, meio que sonhando, tá? E no final eu vou ler a poesia que eu criei, tá? Sobre esse mesmo assunto. Não romantizem o autismo, seria o assunto. O que é isso? Eu participo de muitos grupos sobre autismo, faz 3 anos que eu leio, né? Quase, não digo todos os dias, porque minha vida também é corrida, né? Como de todo mundo, mas quase todos os dias, né? Ou várias vezes no mês, não calculo isso também, sobre autismo, né? Então, eu acompanho muito nos grupos as mães de autistas comentando, compartilhando experiências, falando, os profissionais que eu sigo também da área, canais de autistas adultos falando, né? Tudo isso, tá? E nesse tempo todo, eu li muito sobre não romantizem o autismo. Muitas mães de autista falando isso. O que é isso? Que às vezes as pessoas não conseguem ver todo o sofrimento de dificuldades que a mãe de autistas passam e ficam romantizando o autismo. Tem até um apelido, digamos assim, não é apelido, mas chamam muito assim de os autistas de anjo azuis. Por quê? Anjo porque eles são muito assim sinceros. Não que eles não possam mentir, eles são, né, podem mentir, mas eles têm muita dificuldade para mentir, são muito sinceros. Daí é o anjo. E azul porque tem muito mais meninos, muito mais homens autistas do que mulheres. Daí tem esse símbolo, esse apelido, anjo azul, que também muitas mães não gostam, porque acham que está romantizando, outras gostam,
Eu gosto, particularmente falando. Porque eu acho carinhoso. Mas tem mães que não gostam, porque acham que não é anjo, tá. Então tem muita polêmica em relação a isso. Tudo bem, realmente. Autismo não é um mar de rosas. Concordo. Só que tinha muitas mães publicando, e isso veio no meu sonho também, que eu amo muito meu filho, mas odeio o autismo. Muitas mães vi comentando isso nos grupos. Eu não tô aqui pra julgar, gente, porque assim, ó, quem sou eu pra julgar? Eu não sou exemplo de nada. Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu ainda erro muito, tenho muita coisa a melhorar. Eu tenho um nível de ansiedade muito alto, tá? Da minha personalidade, que muitas vezes isso agita meu filho. Por isso eu quero dar um jeito de fazer terapia. Que isso eu vejo que atrapalha o meu filho, sabe? Então eu não sou exemplo de nada. O canal é para divulgar o autismo e compartilhar experiências. Eu não sou mãe, tô muito longe de ser mãe exemplo, tá? Tanto que eu quero fazer terapia, porque essa ansiedade que eu tenho, eu já percebi que prejudica o meu filho, né? Só que assim, eu vou dar a minha opinião, tá? Não sou dona da verdade, mas é a minha opinião. Amar o filho e odiar o autismo, eu não consigo entender. Porque o autismo faz parte do teu filho, faz parte do meu filho. Como é que eu vou separar os dois? Outra coisa, quando eu recebi o diagnóstico, claro, eu fiquei deprimida, eu fiquei com muito medo, eu levei um tempão para fazer todo esse processo, porque como eu sempre falo, a gente não é preparada para ser mãe numa criança especial. Isso gera muita ansiedade, muito medo, muita dúvida. Eu tinha muito medo de ele sofrer muito preconceito. Então, claro, né? E eu até vi uma terapeuta falando sobre autismo, no canal que eu sigo. Permitam-se desmoronar, né? Porque a gente não tem a obrigação de ser forte o tempo todo. Então, às vezes, quando você recebe o diagnóstico, quer chorar, chora bastante, põe pra fora, porque a gente reprimir é pior. A gente é um ser humano, a gente não tem a obrigação de ser forte o tempo todo. Eu tenho dias que eu tô bem irritada, bem estressada, tenho vontade de sair correndo. Tem dias que eu já tô mais tranquila. Então, a gente tem esse direito. Mas eu tô dizendo em relação ao ódio, porque eu acho que o ódio, ele faz mal, sabe? Ele faz muito mal. Claro que o autismo é uma série de dificuldades, né? E não é fácil, não. E tem autistas que são bem mais... O meu filho é moderado. Tem autistas que são severos, que são bem mais graves. Bem mais grave que o meu filho. Que, de repente, o dia a dia é diferente, né? Do filho do Gabriel, que deve ter dificuldades bem maiores. Cada autista é diferente um do outro, então não dá pra comparar, né? Então, tudo isso eu respeito, eu entendo. Só que assim, ó, não tô julgando, porque eu nem tenho... Quem sou eu pra julgar? Né? Sou só a mãe de um menino autista de 7 anos. Eu não sou ninguém pra julgar ninguém. E erro muito ainda e ainda vou errar. Só que eu penso assim, ó. O ódio, ele faz mal pra gente. Sabe? Ele traz angústia, ele traz um monte de coisa ruim. A partir do momento que eu vejo o autismo não como um problema, mas como um desafio, eu acho que as coisas começam a fluir muito melhor. Quando chora, tal, mas assim, mas eu acho que a raiva, a revolta faz muito mal. E eu falo por experiência própria. Eu, quando era adolescente, até meus 20 anos, eu era uma pessoa muito pessimista, negativa, sabe? Muito revoltada, assim, quando... Eu via sempre o lado ruim das coisas. Até tinha aquele livro, eu tenho 40 anos, quem é mais da minha época, de repente vai lembrar, o livro da Poliana, que é uma menina que via tudo pelo lado positivo. E eu ria daquilo quando era adolescente, quando eu lia aquele livro. Ai... Ela ganhou uma muleta de aniversário e ficou feliz porque, não precisa usar essa muleta. Daí ficou feliz por ser uma muleta, né? E daí eu ria, porque eu achava isso absurdo, sabe? Ver tudo bonitinho, tudo, né? Isso é fora da realidade, não consigo ser assim. Eu sempre via o lado negativo de tudo. Quando esse é um problema, eu ficava revoltada, muito revoltada. Só que eu aprendi com a vida que isso, além de não resolver o problema, me trazia depressão, angústia. E a energia, parece que atraía mais coisa ruim ainda. Aquela expressão, eu nunca falo, pior do que tá não fica. Porque as coisas sempre podem piorar. E quando a gente começa a se bravejar, eu acredito que tudo é energia.
atrai mais ainda problemas, as coisas podem piorar. E quando tu sabe, tu tem fé, acredita, foca na solução, não no problema, as coisas começam a fluir, tudo fica mais leve. Não é fácil, não é fácil, como eu falei. Hoje de manhã eu já me estressei bastante, porque o Gabriel acordou bem nervoso, estressado, e eu me irritei, perdi a paciência, que eu não sou nem um exemplo de, né? Eu tenho, assim, um gênio muito difícil. Por isso que eu tô até falando, o autismo tá me tornando uma pessoa melhor, porque eu tô tendo que controlar esse gênio difícil que eu tenho, tá? E, né, então, não tô dizendo que é fácil o autismo, não é fácil. Mas eu acho que o ódio, quando a mãe diz assim, amo meu filho e odeio o autismo, eu não tenho como separar os dois, porque o autismo faz parte do filho. Não tem como separar, eu não consigo separar. E que eu falei, quando a gente tem ódio, a gente, sei lá, as coisas desandam mais ainda. Eu acredito nisso. Aquela história, né? Copo com metade de água. É eu que vou decidir se tá meio cheio ou meio vazio, né? Eu vou ler a poesia, tá? Para não ficar extenso o vídeo. Outro dia eu vou falar mais ainda desse assunto, o quanto eu mudei, o quanto eu melhorei como ser humano depois do diagnóstico. Então acho que nada na vida é por acaso. Se Deus me deu um filho autista, não é por acaso. É para me aprender algo, me tornar uma pessoa melhor. Então eu vejo desse jeito. Tá? Eu vou ler a poesia, senão vai ficar muito comprido o vídeo, daí é ruim, tá? Que veio um pedaço no meu sonho, daí depois quando eu acordei, eu fui criando o resto, né? Uma poesia que eu criei sobre esse assunto que eu tô falando. Como não amar o autismo se ele está dentro do meu filho? Por isso amo ele e aceito como desafio. Não significa que também que não terei muitos conflitos, mas isso faz parte do nosso caminho. O ódio destrói a alma, enquanto o amor alimenta. O ódio enfraquece a alma e o amor sustenta. Não significa que será fácil, mas para amar basta apenas acreditar. Para mim, o autismo faz parte do meu filho e seria como separar o corpo do espírito. Muitas dificuldades vou passar, mas com muita terapia, amor e paciência, vamos superar. As dificuldades servem para evoluir, por isso aceitei o autismo. Resolvi aceitar, amar e me transformar. Por isso que eu falo, hoje eu sou uma pessoa muito melhor, né? Vou parar por aí para o vídeo não ficar comprido. Não esqueçam de comentar para saber se vocês gostaram ou não, curtir, compartilhar, para a gente realmente poder divulgar o autismo, tá? Sozinha eu não vou conseguir. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.